Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Glória a Deus, mais uma vez é uma alegria ter você aí do outro lado, lembrando a você que este é um projeto da Igreja Batista Central aqui em Santo André. Este é o 16º podcast de Estudando a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós abordaremos de forma muito especial o livro de Esdras e Neemias. Mas como você viu o podcast anterior, você com certeza observou que Ester, Esdras e Neemias são basicamente livros inseparáveis. E eu quero mencionar a você alguns detalhes que estão presentes nos 3 livros. Por exemplo, os 3 livros, Esdras, Ester e Neemias, eles trazem uma perspectiva de que Deus está operando em todo o mundo, fazendo uso do trabalho de todos os tipos de pessoas. Tanto Ester como Esdras e Neemias envolve esta ação de Deus para todos os povos. Os 3 livros trazem narrativas curtas que acontecem durante o reinado do Império Persa. Os 3 livros envolvem 3 reis persas e outros funcionários do governo que são usados para o projeto de Deus. Os 3 livros, Ester, Esdras e Neemias, se concentram nas atividades de judeus que buscam prosperar em um ambiente hostil, em um ambiente fora do projeto de Deus. Os 3 livros testemunham também o fato de um rei persa que é utilizado para e a favor dos judeus. Os 3 livros apresentam líderes que são usados e apresentados como modelos que nós podemos observar. E estes modelos serão abordados aqui, agora, neste podcast, o modelo de Esdras e Neemias. Os 3 livros também representam uma grande diferença de opinião sobre questões cruciais, opiniões que vale a pena pensarmos e reavaliarmos. Ester apresenta uma fé inteligente. Esdras apresenta uma fé idealista. Neemias apresenta a fé pragmática. Portanto, estes 3 livros são basicamente inseparáveis. Ester, Esdras e Neemias defendem uma visão semelhante. Deus está envolvido na vida de todas as pessoas e não apenas dos seus escolhidos. Em Esdras, Deus usa um sacerdote fiel para reconstruir o seu templo. Em Neemias, Deus usa um leigo para reconstruir os muros da sua capital. Em Ester, Deus usa pessoas profundamente comprometidas para salvar o povo judeu do genocídio. Portanto, hoje, de forma específica, olharemos Esdras como sendo o escriba. Observaremos Neemias como sendo o construtor. É importante lembrarmos que em 2 Reis, capítulo 24 e 25, o povo é chamado, convidado, de forma muito gentil, estou dizendo chamado e convocado, mas o povo é tomado para o exílio da Babilônia. E ali no exílio da Babilônia, 50 anos se passaram e estes 50 anos o povo retoma suas vidas da normalidade. Lembrando que este exílio não é um chamado à escravidão, mas é um chamado para o que nós hoje popularmente afirmamos
a aculturação. O povo judeu é agora invadido por uma nova cultura, num novo espaço geográfico. Então, o governo babilônico, ele recebe essas pessoas exiladas para colocar e implantar uma nova cultura nestas pessoas. E aí nós observamos o porquê que, semana passada, estudamos o livro de Esther. Por quê? Porque Esther acontece exatamente na finalização deste projeto, deste processo, antes da reconstrução do muro e antes da chamada ao retorno à palavra de Deus. Quando estudamos a história deste livro, nós podemos colocar exatamente assim. Em 605, o cativeiro babilônico, ele é direcionado por Nabucodonosor, e de 605 a 539 acontece essa conquista da Babilônia. O rei Ciro invade então a Jerusalém e leva cativo estas pessoas. Nós estamos falando do ano 605 ao ano 539. No ano 538 ao ano 522, acontece algo extraordinário aqui. O primeiro retorno de Jerusalém. Zorobabel permite que os judeus retornem a Jerusalém para a reconstrução do templo. E isto é abordado no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3, observa-se a reconstrução do templo. E neste processo tem algumas interrupções que são colocadas por falsos profetas, por pessoas que vieram com o propósito de atrapalhar a reconstrução destes muros, a reconstrução do templo e até mesmo a reconstrução espiritual. Do capítulo 5 ao capítulo 6, nós temos aí uma ação de Ageu e Zacarias, do profeta Ageu e Zacarias, e isto refere-se ao ano 520, ao ano 515, lembrando que a parte cronológica aqui, os tempos aqui, ele começa de 605 e vai até 444. 444 é a ação específica de Neemias. Mas no ano 522 acontece a interrupção das obras. No ano 520, que refere ao capítulo 5 e 6 do livro de Esdras, é retomado as obras com autorização de Dário, e no ano 515 inaugura-se o templo. Este é o contexto, é uma linha do tempo voltada para este livro de Esdras e Neemias. Quando nós observamos os primeiros capítulos de Esdras, algo nos chama a atenção. Por exemplo, quem recebe a missão de reconstruir o templo não é Esdras e nem Neemias, mas é Zorobabel. Zorobabel recebe este desafio, e este desafio também é mencionado em Jeremias capítulo 25. Zorobabel recebe da parte de Deus e recebe também da parte do rei Ciro a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Nesta autorização, Zorobabel ele vem com esta perspectiva de reconstrução do templo. E isto está explicitamente em Esdras capítulo 1 e capítulo 6. Aqui nós temos algumas lições desta reconstrução do templo, que também é mencionada em Levítico capítulo 9 e 1 Reis capítulo 8. A presença de Deus é retomada, os trabalhadores do Senhor, eles começam agora a entender o projeto de Deus nesta reconstrução do templo. Mas aqui também acontece algo interessante. Por quê? Porque Zorobabel, ele não permite que outras pessoas participem da reconstrução do templo. Isto não foi uma ordem divina, mas foi uma direção deste israelita que, por zelo excessivo, não permite que outras pessoas participem desta reconstrução. Do capítulo 7 ao capítulo 10, nós temos a participação efetiva de Esdras. Esdras foi chamado para reconstruir a comunidade na perspectiva religiosa. Esdras tem este chamado. Do capítulo 7 ao capítulo 10, Esdras deixa isto muito claro, que a chamada que ele recebe da parte de Deus é para reconstruir,
reconstruir a intimidade com Deus, reconstruir a santidade, reconstruir a vida e o relacionamento verdadeiro com Deus. E algumas características são explícitas nesta ação de Esdras. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 23 deixa isto muito claro. É a santidade ao Senhor. E o povo, neste contexto, estava totalmente misturado. O povo estava buscando outros deuses, outros parâmetros religiosos. Por quê? Porque havia uma mistura muito grande de cultura. Lembrando que o povo que foi exilado para a Babilônia passou cerca de 50 a 70 anos neste contexto. Ou seja, a fundamento religioso, o fundamento de buscar e adorar um único Deus já estava totalmente prevaricado. Tanto é que Esdras toma uma decisão muito séria e que nos faz muitas vezes pensarmos sobre isso. Esdras, ele não recebeu a direção de Deus, mas pelo zelo excessivo, ele separa as famílias. Ele traz aquela orientação. Todos que se casaram com mulheres cananeias, todos que não têm uma família 100% israelita, devem se divorciar e mandar a mulher e os filhos de volta para as suas origens. Deus não ordenou que Esdras fizesse isso, mas o excesso, o legalismo, fez com que ele recebesse esse impulso e tomasse essa decisão. Então, aqui vale a pena pensarmos que, na nossa vida cristã, Deus tem a palavra final. Deus, ele é o início, o meio e o fim das nossas decisões. E por esta razão, não cabe a nós, os servos de Deus, vivermos uma vida cristã em desequilíbrio, em exagero, em legalismo. Nós precisamos centrar na vontade de Deus. E tanto Esther, Esdras e Neemias, estes livros e estes autores nos mostram claramente que o nosso Deus, ele ama a todos de igual forma. E isto é revelado em Jesus Cristo de Nazaré. João 3,16 deixa isto muito claro. Deus amou o mundo, Deus amou todas as nações, todos os povos, todas as línguas, com um amor sobrenatural. E aqui, infelizmente, Esdras toma esta decisão, que não é uma direção de Deus, mas ele toma esta decisão. Muito bem, seguindo ainda em Esdras, nós temos agora a ação de Neemias. Neemias, que é mencionado no capítulo 8 ao capítulo 12, observamos que Neemias propõe uma renovação espiritual. Esta renovação espiritual, ela se dá também por esta busca da vontade de Deus. E esta renovação espiritual, ela acontece com a confissão de pecados, com a renovação da aliança, com voto para seguir a Torá e uma grande celebração. Como você mencionou, aliás, como você acompanhou no podcast anterior, celebração faz parte do povo de Deus. E aqui, novamente, acontece uma grande celebração, e esta celebração foi a comemoração da festa dos tabernáculos. Mais uma vez, retoma-se a vontade de Deus e celebra a vontade de Deus. Tudo parecia muito bem, mas em Neemias capítulo 13, observamos que novamente o povo começa a negligenciar o templo, o local de adoração, de serviço ao Deus Todo-Poderoso, agora é negligenciado. O sábado, que era um mandamento vital para aquele povo, foi negligenciado, desonrado também. E, infelizmente, o comércio começa a tomar conta das muralhas e do povo de Jerusalém. E é claro que nesta perspectiva surgem diversos conflitos, e neste conflito é que começa então esta chamada para a reconstrução dos muros, reconstrução religiosa, reconstrução espiritual deste povo que agora estava retomando o seu relacionamento com Deus através de Esdras e Neemias, através destes servos de Deus. E para finalizar
este olhar panorâmico sobre estes livros, vale a pena lembrarmos que estes 3 livros, tanto Ester quanto Esdras e Neemias, mas especificamente Esdras e Neemias, apontam para uma esperança messiânica que ela inicia neste processo de pós-exílio. Por exemplo, aqui neste contexto aparece o futuro do rei messiânico. E isto é validado pelo profeta Isaías no capítulo 3 e pelo profeta Oséias no capítulo 3. Aqui também aparece uma das esperanças proféticas pós-exílio maravilhosa, que é a presença de Deus em um novo templo. E isto, Ezequiel 40, 48 e Zacarias capítulo 2, aponta claramente para a igreja viva, a igreja comprada, a igreja remida, a igreja lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui também, neste contexto, apresenta-se uma esperança profética de um reino único e soberano sobre todas as nações. Tanto Esdras quanto Neemias e Ester mostram que a graça de Deus, a restauração de Deus é para todas as nações. E cumpre-se esta promessa com Isaías capítulo 2 e Zacarias capítulo 8. E por fim, aqui nós observamos também, lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz a promessa a Abraão, que uma multidão pela fé seriam alcançados através da promessa que Deus faz a Abraão. Esta promessa se cumpre em Jesus Cristo e o povo é restaurado e renovado. Portanto, este livro de Esdras e Neemias e também Ester aponta para esta característica de vida cristã que hoje nós, eu e você, usufruímos pela graça de Deus, onde a nossa vida espiritual ela é renovada, ela é a cada dia revitalizada, a cada dia vivificada pela ação do Espírito Santo de Deus, e que os nossos muros emocionais, espirituais, familiares, ministeriais, os nossos muros requerem atenção especial. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus nos alertando, nos orientando, nos ensinando, e isto é graça. Isto é graça, e é graça, infinita graça a todos aqueles que creem, a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que esperam no Senhor Jesus Cristo. Para isto, eu quero convidar você para assistir este vídeo que será colocado agora, que irá melhorar um pouco mais de forma sistemática a compreensão do livro de Esdras e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias. Na maioria das Bíblias modernas, esses livros são separados, mas essa divisão aconteceu muito tempo depois de terem sido escritos. Originalmente foi um trabalho só, escrito por um único autor. A história se passa depois que os babilônios destruíram Jerusalém e o seu templo e levaram muitas pessoas para o exílio. E a história desse livro começa cerca de 50 anos depois e conta o retorno de alguns israelitas a Jerusalém, e o que aconteceu quando eles reconstruíram a cidade e as suas vidas lá. Especificamente, o livro se concentra em 3 líderes-chave que guiaram os esforços de reconstrução. Você tem Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. E o conceito do livro se concentra nos esforços de cada líder. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E depois dele vem Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas 3 histórias são projetadas para serem paralelas. Cada uma começa com o rei da Pérsia solicitado por Deus para enviar o líder a Jerusalém, e ele oferece recursos e apoio. E cada líder encontra oposição nos seus esforços, as quais eles superam, mas de uma maneira que leva a um estranho anticlímax em cada uma das 3 partes. Vamos voltar onde tudo começou e ver como tudo se encaixa. Assim, a história começa com um decreto de Ciro, rei da Pérsia, e ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E o autor diz que isso cumpre uma promessa feita pelo profeta Jeremias de que os exilados um dia retornariam a Jerusalém. Agora, esse cumprimento deve aumentar nossas esperanças em muitas outras promessas proféticas que indicam que o exílio não era o fim da história. Temos esperança para o futuro rei messiânico da linhagem de Davi. Temos esperança de um templo reconstruído onde a presença de Deus habitará com seu povo.
esperança de que o reino de Deus venha sobre todas as nações da terra e traga a sua bênção, assim como ele prometeu a Abraão. E assim, é com todas essas esperanças em mente que lemos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. Ele representa a geração nascida na Babilônia em cativeiro e lidera uma onda de israelitas que estão retornando a Jerusalém. Depois que eles se estabelecem por lá, eles reconstroem o altar para oferecer sacrifícios e depois o próprio templo. A cerimônia de fundação e depois a dedicação final do templo são momentos-chave. As histórias passadas do tabernáculo e a dedicação do templo devem estar em nossas mentes. É quando a nuvem de fogo da presença de Deus deve descer. Ele está entre o seu povo, e isso não acontece. E assim, enquanto pessoas estavam felizes com esse novo templo, os anciãos que tinham visto o templo anterior de Salomão clamam em pesar. Não é nada como o passado glorioso que tiveram, ou as suas esperanças para o futuro. E é aqui que temos a primeira história de oposição, e é muito estranho. Assim, os netos dos israelitas que não foram levados para o exílio tinham estado vivendo em Jerusalém o tempo todo, e vêm para oferecer ajuda na reconstrução do templo. E Zorobabel recusa. Ele diz: vocês não fazem parte do nosso templo. E isso, claro, gera um conflito que Zorobabel supera. Mas é muito estranho porque os profetas previram que as tribos de Israel se reuniriam juntamente com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel quando o reino finalmente chegasse. Então esse é um momento anticlimático, para dizer o mínimo. Na próxima sessão avançamos cerca de 60 anos e conhecemos Esdras. Ele é um líder entre os israelitas exilados na Babilônia. Ele é um estudioso da Torá e um professor, e então é nomeado por Artaxerxes, rei da Pérsia, para liderar outro grupo de pessoas de volta a Jerusalém. E Esdras quer trazer a renovação espiritual e social entre as pessoas. As nossas esperanças são altas, e novamente chegamos a outro momento anticlimático da história. Esdras descobre que muitos dos israelitas exilados que voltaram se casaram com exilados que viviam em torno de Jerusalém. Alguns deles não eram israelitas e quase com certeza alguns deles eram. Esdras então apela para os mandamentos da Torá, que Israel deve ser santo e se separar dos antigos cananeus. E então ele diz que as pessoas que vivem em torno de Jerusalém são como os cananeus. Elas vão corromper os exilados. Então Esdras oferece uma oração de arrependimento e é muito sincero. Mas depois ele convoca todos os líderes e faz esse decreto de divórcio, que diz que todos esses casamentos devem ser anulados e as mulheres e crianças mandadas embora. E o decreto é cumprido apenas parcialmente. Temos uma lista de alguns dos homens que se divorciaram de suas esposas. A história é muito estranha por várias razões. Primeiro de tudo, Deus nunca ordenou que Esdras fizesse isso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. Segundo, o profeta contemporâneo Malaquias disse que o exílio deveria se importar com a pureza. Mas ele também disse que Deus se opunha ao divórcio. E assim gera os resultados mistos do decreto. Tudo isso se encaixa nesse padrão estranho de anticlímax final, o que nos leva à próxima sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa. E quando ouve sobre o estado arruinado das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois recebe permissão do rei persa Artaxerxes para reconstruir as muralhas. O rei até lhe dá uma escolta armada e todos esses recursos. Então, depois de chegar a Jerusalém, ele começa o projeto de construção e também enfrenta a oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém. Mais uma vez, estamos diante de uma tensão no meio da história. O profeta contemporâneo Zacarias disse que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, que a presença de Deus a cercaria, que as pessoas de todas as nações se juntariam ao povo da aliança. Mas Neemias parece ter a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E isso, é claro, provoca hostilidade. E assim, enquanto Neemias realiza a sua visão para a cidade com integridade e coragem, eles têm que construir a cidade com guardas armados para protegê-los. Será que esse conflito poderia ter sido tratado de forma diferente? E isso tudo leva à conclusão do livro em 2 movimentos. Primeiro positivo e depois negativo. Esdras e Neemias juntam forças para promover uma renovação espiritual entre o povo. Eles reúnem todos os exilados em um festival durante 7 dias, onde leem e ensinam a Torá a todas as pessoas. E depois eles comemoram a antiga festa dos tabernáculos, para lembrar a fidelidade de Deus desde o êxodo e as jornadas no deserto. Então, eles oferecem uma confissão dos seus pecados, prometem renovar a aliança e seguir todos os mandamentos da Torá. E terminam com uma grande comemoração sobre o templo, as muralhas de Jerusalém. E estamos pensando que este até poderia ser o ponto da virada, mas não é. O livro termina em um grande infortúnio. Neemias caminha pela cidade e descobre que o povo não cumpriu seus votos da aliança.
Assim, o trabalho de Zorobabel é desfeito e ele descobre que o templo está sendo negligenciado e ocupado por pessoas não qualificadas. Ele então descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todos transgredindo a Torá. As pessoas estão trabalhando no sábado. E isso afeta até mesmo seu próprio trabalho nas muralhas, porque as pessoas estão montando mercados ao redor dos muros de Jerusalém e trabalhando no sábado. Então Neemias fica furioso. Ele bate nas pessoas, arranca os seus cabelos e grita: obedeçam aos mandamentos da Torá. E as suas últimas palavras são uma oração para que Deus se lembre dele, que pelo menos ele tentou. E o livro termina. Quero dizer, é muito estranho, mas estamos preparados para isso, certo? Esses momentos anticlimáticos foram entrelaçados intencionalmente no conceito do livro. E assim levanta-se a questão: o que esse livro contribui para o enredo da Bíblia? Bem, lembre-se, o livro começou aumentando as nossas esperanças nas promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus. Mas nada disso acontece. Então, mesmo que Israel esteja de volta na sua terra, o seu estado espiritual parece inalterado desde antes do exílio. E apesar de Esdras e Neemias fazerem o seu melhor, as suas reformas políticas e sociais entre as pessoas não abordam as questões centrais de seus corações. Então, esse livro está apontando a mesma necessidade destacada pelos profetas Jeremias e Ezequiel, que o povo de Deus precisa é uma transformação holística dos seus corações, se eles algum dia vão amar a Deus e obedecer ao seu Deus. E assim o livro termina de uma forma deprimente, mas obriga você a continuar lendo os livros proféticos para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir as suas promessas da grande aliança. Mas por enquanto, esse é o livro de Esdras e Neemias. Uma vez que você assistiu este vídeo, nós queremos agradecer a você pela sua presença, agradecer a você pela cooperação e queremos convidá-lo. Venha participar conosco do grupo de WhatsApp, participar conosco deste grupo que tem mais de 650 pessoas no grupo de WhatsApp. Você tem aí o QR Code e este QR Code concederá a você acesso a diversas possibilidades de você ter o material complementar, possibilidade de você acessar outros podcasts, possibilidade de você investigar a Bíblia de forma maravilhosa. Portanto, continue conosco e se você ainda não é parte deste grupo, peça, acesse aí o link e seja parte deste projeto tão extraordinário, estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em ordem cronológica, aqui da Igreja Batista Central em Santo André. Para finalizar, nós poderíamos, em nome de Jesus, te abençoar e faremos isto através de uma oração, abençoando a sua vida, abençoando o seu projeto, abençoando a sua perspectiva ministerial em relação à reconstrução, em relação à guarda, à vigilância e à ação de Deus na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nesta tarde, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, o nosso ouvinte que está ali do outro lado, acompanhando este podcast, acompanhando este projeto. Pai amado, pelo poder da Tua palavra, nós abençoamos a chamada, o ministério, o desenvolvimento, a intimidade destes nossos irmãos e irmãs com o Teu projeto, com o Teu chamado. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revitaliza, em nome de Jesus, fortaleça, em nome de Jesus, dê aos Teus servos e servas uma perspectiva de ânimo, uma perspectiva de esperança, porque muito em breve, nós estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando você, meu irmão e minha irmã. Continue na graça do Pai. E assim nós terminamos este podcast em nome de Jesus. Amém.